Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Unifeb. Nós daremos início ao debate entre os candidatos a deputado federal. O objetivo desse evento é despertar no meio acadêmico a importância da política e trazer para a comunidade as propostas dos candidatos ao cargo de deputado federal da região de abrangência da Unifeb. Na próxima semana, no dia 28, será a vez dos deputados a deputados estaduais apresentarem as suas propostas. O evento será realizado nesse mesmo espaço, nesse mesmo horário. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer pela iniciativa da Unifeb em promover esse debate e agradecer a presença de todos os alunos, todos que estão aqui presentes. Bom, eu sou administrador de empresas e há 12 anos atrás eu deixei o setor privado para ingressar no setor público, porque eu entendi que era o momento também de fazer algo pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Fui vereador, o 8º mais votado lá em Jaraguá do Sul, cidade do qual eu era antes de me mudar para Brusque. Me apaixonei por essa cidade e moro aqui no bairro Bateias e quero também contribuir com a nossa cidade. Nós vivemos hoje num momento de extrema dificuldade no setor da saúde. Não dá para nós aceitarmos Brusque não ter aqui o mínimo necessário. Nós não temos aqui uma UTI neonatal. Quando uma mãe tem um procedimento, alguma complicação na sua gestação, tem que ser transferida para Florianópolis. Isso é um absurdo. E nós temos que ter, não só cobrar do setor público, do prefeito, não só cobrar do hospital, que aqui nós temos a Zambuja, que faz o possível, mas nós ter representante a deputado federal que possa trazer esses recursos, que possa fazer projeto para que nossa cidade venha ter esses benefícios. Nós não podemos aceitar uma 470 que todos os dias amigos e familiares nossos perdem suas vidas ali, porque nós não temos representante. Nós temos aqui uma cidade linda, maravilhosa, que tem que dar condições para os nossos jovens estudar, fazer uma faculdade de qualidade, ter incentivo, bolsas e tantas coisas que um deputado federal pode trazer. Gente, são mais de 70 milhões de recursos só de emendas que um deputado federal pode trazer para a sua cidade. É hora de nós, brusquenses, acordar e nós lutarmos aqui pela nossa região, pelo Vale do Itajaí, mas principalmente por Brusque, Guabiruba, a nossa região aqui, pessoal. Não importa, pessoal, eu peço o voto para mim, logicamente, mas eu peço para os alunos, fomente essa ideia, escolham alguém da nossa região, vote aqui em Brusque, com toda certeza que o candidato que se eleger a federal ou a estadual vai lutar e vai buscar trazer projetos, trazer recursos para a nossa cidade. Para Brusque, que é onde nós vivemos hoje, não importa quem veio de outras regiões, quem veio de qualquer lugar do país, mas que Brusque aceitou aqui de braços abertos, que vive aqui, cria sua família aqui e defende a nossa cidade, é isso que nós devemos fazer. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, agradeço o convite. A gente, quando pensa, médico se envolvendo em política, pensa que tua bandeira vai ser só a saúde. Eu gosto de fazer uma comparação e que uma das preocupações de todo mundo, à medida que vai evoluindo, é entender que, como o médico gosta e se preocupa com a saúde de um indivíduo de cada vez, quando está no seu consultório resolvendo isso, eu vejo que o político seria uma forma de médico da população. Ao invés de você atender um de cada vez, você pode, às vezes, tomar atitudes e ações que podem atender várias pessoas ao mesmo tempo. Com certeza, todos nós aqui sabemos, vocês e nós aqui sentados, sabemos de todos os problemas e as raízes dos problemas. O que está faltando, na verdade, é a substituição das pessoas que tomam o poder para fazer as soluções. Eu vejo que é tão fácil, mas a gente até agora não teve uma vontade política de fazer. O tripé saúde, educação e segurança, ele tem que ser sustentado e ele que vai fazer com que a sociedade cresça de forma saudável. Eu vejo no consultório, quando eu atendo um doente, ele vem lá com um problema de saúde. E algumas vezes ele não tem só o problema de saúde,
o sistema quer que as pessoas se sintam doentes, se sintam fracas para precisar do tipo de política que a gente tem hoje. À medida que a gente for ver as doenças da sociedade, esse tripé tem que ser fortalecido. E a gente precisa dessa reforma tributária, dessa reforma da Previdência, e a saúde, como uma essência, ela só vai vir através do fortalecimento e da educação. Nós terminamos essa semana um trabalho junto do Conselho de Segurança, onde a gente atendeu 11 mil crianças. O Conselho de Segurança de Brusque foi sala por sala, entregou uma cartilha sobre solidariedade, e vocês precisam ver, quem tem acesso a ver nos olhos de uma criança de 1ª a 9ª série, ver a esperança que eles têm, ver um olhar de um potencial infinito e invencível de fazer o que eles quiserem. E a gente não pode, quando a gente chega na minha idade, eu estou com 60 quase, talvez eu tenha mais um de 20, já gastei meus 3 de 60, e eu quero usar esses 20, uma parte deles, em devolver alguma coisa em cima do conhecimento conquistado, e devolver de forma, em cima de uma campanha que foi feita durante uma história de vida. Eu não era candidato, e eu desenvolvi uma campanha em cima da minha história. Então, eu não preciso fazer campanha, eu estou aqui sozinho, eu não tenho comitê, eu não tenho nenhum cabo eleitoral. Meu cabo eleitoral hoje são as pessoas que conhecem a minha história de vida. E, em cima disso, eu vejo que é muito fácil, nós só precisamos fazer as substituições. Tem muita gente boa candidata, e eu tenho certeza que nós começamos uma transformação. E essa transformação não pode mais ser parada, é uma onda que não tem mais como ser parada. Candidato. Boa noite a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui com todos. Como vocês percebem, estou um pouco rouca, porém vou fazendo um forcinho aí para que todo mundo me escute bem. Primeiramente, quero dizer que sou nova na política. Nunca, na minha família, ninguém é da política. Porém, eu estou preparada, sim, para chegar no Congresso Nacional e ser parte dessa renovação que o Brasil tanto almeja. E na minha vida, embora eu cresci ouvindo meu pai falar de política, meu pai falar de governo, governo, o que eu entendo hoje, o que é o governo, é o Estado, o qual nós trabalhamos aí para patrocinar, para manter aí uma máquina pública inchada e um Estado que nos rouba todos os dias. Porém, gente, eu tenho 12 projetos já desenvolvidos. Eu convido a vocês, inclusive, para entrarem na minha página, no meu site, nas minhas redes sociais e acompanharem. Só que durante esses 3 minutos eu não poderei falar de todos, então eu irei escolher 1 ou 2 aqui nesse tempo que eu tenho permitido. E com base nisso eu quero lançar uma pergunta primeiramente. Vocês têm ideia quanto gasta o Congresso Nacional por dia? Eu vou responder, gente. É 29 milhões de reais por dia. Isso ao ano passa de cifras de mais de 10 bilhões de reais que sai do nosso bolso, que sai dos pagadores de impostos, todos nós que estamos aqui, para manter privilégio de corruptos em sua grande maioria. Então, o meu primeiro projeto, o qual foi já assinado, registrado e carimbado no momento em que eu fiz um teste seletivo para ser candidata pelo Partido Novo, porque para ser candidata pelo Novo precisamos passar por um processo de 4 etapas. Já vem o comprometimento do corte de privilégios, 50% de assessores, corte dos supersalários do funcionalismo público. Abrirei mão também de 20% do meu salário para projetos educacionais, corte de todos os privilégios, auxílio moradia, auxílio paletó, todos esses que enfeitam um salário, o qual hoje um deputado chega a custar para nós mais de 160 mil reais, e o combate pedindo o fim do foro privilegiado, que é esse o qual hoje está blindando todos esses políticos corruptos que estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Então, esse é um dos meus 12 projetos. Então, esse eu quero ressaltar. Porém, dentre outros, combate à corrupção, apoio total à Operação Lava Jato, que é uma bandeira que eu defendi desde 2014, o qual estou à frente de movimento como uma líder ativista. Também a segurança pública, questão do Estatuto do Desarmamento, o Pacto Federativo, reforma tributária, por quê? Emergencialmente, nós precisamos fortalecer a nossa economia. Porque se não fosse hoje o empreendedor, o empregador, o nosso país e a agricultura estaria muito pior que a Venezuela. Então, a reforma tributária, ela também faz parte do meu projeto. Obrigado, dentre os 12. candidata. Obrigado. Boa noite, mediador. Boa noite, candidatos. Boa noite à plateia. Boa noite quem nos acompanha pelos canais de transmissão. Meu nome é Paulo Rodrigo Sestrem, mais conhecido como Paulinho Sestrem. Nós passamos no momento
né, dos mais conturbados da nossa política, não tenho dúvida disso. E nós não precisamos só de pessoas novas lá, nós precisamos de posturas novas. Não é só um problema político e econômico, é uma crise moral que a nossa população, a nossa nação vive. Então, diante disso, nós temos alguns planos de trabalho. Vou me ater bem à pergunta que o próprio mediador fez, que é o quê? Nós temos que, no primeiro momento, manter, na verdade, o que a gente vem fazendo. Eu sou vereador em Brusque, a gente vem trabalhando com transparência e, principalmente, atuação. Eu sou o vereador mais atuante nos 3 semestres agora. Não sou eu que estou falando, são estatísticas. Por quê? Porque a gente entrou na política para transformar o político em servidor público. Ele tem que entender que ele tem que servir a população. Enquanto ele não entender isso, ele vai estar se servindo da população. Então, esse é o primeiro objetivo básico. O outro, além disso, é estabelecer aqui dentro da nossa cidade um gabinete. Todo mundo já ouviu falar, ou vocês mesmos falaram, que quando o político se elege, ele vai para Brasília e some da sua cidade. Nós vamos ter um gabinete aqui na cidade para estar próximo da nossa gente, da minha base, que vai fazer eu chegar lá. Dentro disso, nós vamos batalhar por 3 reformas importantíssimas, que já foram faladas aqui 2. A previdenciária, a tributária e a penal, que é outra fundamental. E vamos também tentar fazer algumas alterações na trabalhista e principalmente na política. A reforma política foi aprovada de uma maneira que fica bom para quem está lá, mas para quem está tentando entrar que nem nós, fica muito difícil. E quero destacar, como eu só tenho mais 1 minuto e 20, um dos projetos que vai ser nosso carro-chefe, que é na educação. Sabemos da importância da segurança pública, da saúde, mas o Estatuto da Conduta das Escolas é fundamental. Hoje, além do professor ser muito mal pago, que é uma das profissões mais importantes do nosso país, ele ainda vive com insegurança todos os dias dentro da sala de aula. Ou seja, hoje ele não tem um padrão, um procedimento para uma criança que chega lá armada, para uma criança que chega com drogas, para uma agressão entre crianças, uma agressão contra o professor. Essa engrenagem ela precisa funcionar. De que forma? A família tem que saber até onde vai poder ir a criança, o professor tem que ter essa autonomia dentro da sala de aula e automaticamente essa engrenagem passa pelo Conselho Tutelar, pela Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, até onde cada um vai ter essa autonomia. Hoje, isso não existe no nosso país. Como foi agora a reforma do ensino médio, começaram de novo pelo teto, o ensino fundamental que precisa ser revisto, há muito tempo não vem sendo feito. Então essa é uma das bandeiras que a gente vai estar brigando. Lembrando também que não adianta somente a gente falar nessa área, nós temos muitas áreas. E como a candidata Sabrina falou, também quero deixar à disposição minhas redes sociais para vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho do que a gente vem fazendo. Então, na verdade, nós estamos na política para realmente fazer a diferença, e não somente o que vem sendo feito. Obrigado, candidato. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer a Unifeb, DCE, toda a imprensa, Procorb, por proporcionar esse momento de cidadania. Porque o que está faltando hoje em dia, na verdade, é isso. É o envolvimento das pessoas com a política. E eu me enquadro com um desses. Eu demorei para entrar na vida pública. Eu sou um eterno insatisfeito, sempre procurando o melhor, não só para mim, mas para toda a comunidade. Por isso que eu faço parte de voluntariado há mais de 12 anos, como Associação Empresarial, CDL, a APAI de Brusque. E ali eu vi que a gente pode fazer algo muito maior. Só que para isso eu precisava entrar na política, pois é onde está todo o nosso recurso. As entidades são muito boas, elas fazem muito, não só para os seus associados, mas para toda a sociedade. Porém, quando a gente precisa de um projeto maior, temos que voltar para o poder público, tanto o governo estadual, municipal, federal. E numa oportunidade da CDL, eu estive em Brasília, um congresso feito lá, e fui visitar a deputada do meu partido, falar com ela, ver o que ela teria de verba para trazer para o nosso município, e de pronto ela já achou. Trouxemos R$150 mil para assistência social de Brusque e R$100 mil para o Hospital da Zambuja, que foi as áreas que eu pedi. Ali me despertou um interesse muito grande que eu poderia fazer algo diferente. E é esse que vai ser o meu norte dentro da vida pública, trazer recursos para o município de Brusque e região. O recurso existe e ele está lá, esperando alguém para trazer para cá. A gente sabe que o candidato de fora ele vai levar o recurso para a sua cidade, seu município, por isso que a gente precisa votar em candidatos de Brusque. E eu aposto muito na parceria público-privada, que vai ser um dos meus trabalhos, como, por exemplo, o FUNREBOM e o FUNPOM, fundos que reaparelham o Corpo de Bombeiros
e a Polícia Militar de Brusque. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar da cidade de Brusque são exemplos em Santa Catarina de viaturas, armas, por causa deste fundo. E nós temos um problema porque esse fundo não é constitucional. Então nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar para tornar esse fundo constitucional. E se isso se tornar realidade, poderemos levar para todos os municípios da nossa região. Blumenau, por exemplo, tem um grande problema, porque eles têm efetivos, mas não têm veículos à disposição. Não adianta você buscar efetivo policial e não ter viaturas para eles se locomoverem, não ter armamento para ir atrás. Outra coisa que eu tenho também é um projeto de lei voltado para a educação, que seria praticamente uma lei Rouanet, só que ao invés do imposto ser destinado à cultura, vai ser destinado à educação. Seria um auxílio para a educação. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Boa noite a todos os alunos, alunas, a todo o corpo dos professores, da direção dessa instituição, que tão bem faz a nossa histórica cidade de Brusque. Obrigado ao reitor, magnífico reitor, a todos os candidatos, candidatas. Eu tenho 60 anos, meu nome é Hernani Godoy, como já foi anunciado, apelido de Banana, 30 anos no meio de comunicação, 31 anos morando em Brusque, há 30 anos voluntário, fundador da Escola Charlotte, padrinho de fundação da Escola Charlotte, com muito orgulho, muito prazer, fundador também, padrinho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, padrinho também do Hospital Joana de Guzmão, através da AVOS, que há 43 anos salvaguarda as crianças com câncer de Santa Catarina, do 0 aos 15 anos. Sou candidato, sim, com muito orgulho. Não vim pela política ou para a política porque eu fiz aquilo ou isso. Fiz com meu coração, com muito amor e respeito às pessoas. Creio que ser um representante do voluntariado, que inclui também aí as nossas ações para a CAPRA, por exemplo, né? Lar Menino Deus, Lar Sagrada Família, a própria PAI também com nossos serviços, sempre com muito prazer, mostrando o que, na verdade, eles fazem lá. E só para vocês terem conhecimento, na última segunda-feira a PAI completou 63 anos, é a segunda PAI do Brasil. Pouca gente em Brusque sabe disso, infelizmente. 63 anos, a segunda PAI do Brasil. Então, é um motivo de muita alegria para todos nós. Bom, gente, Brusque precisa de representante, né? Eu também, como o doutor Lima falou, né, eu não tenho comitê, não tenho cabo eleitoral, eu ando sozinho. Na verdade, sozinho a gente nunca está, né? A gente está sempre com Deus, né? E justamente no sentido de mostrar para as pessoas que Brusque e região precisa, sim, de representantes. Eu, na verdade, também não me conformo, e falo isso com muita infelicidade, porque nós tínhamos 98 milhões numa barragem de Botuverá para salvaguardar a nossa cidade, Itajaí, e bem como ser também a cidade de Botuverá, ter lá a situação do turismo, ter água potável, ter uma mini hidroelétrica lá. Cadê esse dinheiro, né? Simplesmente ninguém fala nada para nós. Bairro Nova Brasília foi destruído em janeiro de 2017 e ninguém fala nada para nós. Nunca pensei ser político, por isso eu estou aqui hoje como candidato a deputado federal para tentar doar meu tempo com muito amor e carinho, com muita responsabilidade para a gente fazer a diferença. Não se cabe mais, se nós temos condições de fazer uma cidade como a nossa, ser dependente do Blumenau no tratamento de câncer, né? Apesar de ser padrinho de fundação da Rede Feminina, as senhoras vão a Blumenau, ficam lá a parte da manhã, vêm, desculpe o termo, vomitando com náuseas dentro de um carro, muitas vezes vão de manhã e à noite só chegam aqui na nossa cidade, né? Dentre outras ações que nós queremos fazer e vamos fazer com amor a Brusque, a nossa história. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Boa noite a todos. Escrevi um monte de coisa, mas vendo o apanhado do pessoal... eu tenho 46 anos, diferente do Dr. Lima, eu tenho um outro tripé, Dr. Lima, que é a cultura, a educação e o esporte. Quase não se falam, né, os políticos quase não falam sobre cultura, que é tão importante em vários aspectos, né? Eu trabalho com cultura há 9 anos, na Fundação Cultural de Brusque, mais especificamente na Biblioteca Pública. Então, eu vejo cultura, educação e esporte realmente como um tripé para que a gente tenha melhorias em outros aspectos, incluindo a saúde, né? Incluindo o desenvolvimento de toda a sociedade, incluindo o turismo, incluindo a economia, porque dentro da cultura nós temos a economia criativa. Então, eu tenho como base para mim esse tripé.
Eu escolhi o PSOL, né, que é um partido que realmente fecha com as minhas ideias, meus ideais de uma sociedade melhor. Eu não precisei assinar nenhum documento, porque eu venho de uma família de servidores públicos, né? E eu tinha uma meta na minha vida, quando eu entrei em biblioteconomia, eu entrei já com 33 anos, não era uma jovem, né? Com realmente vontade de entrar no serviço público, era meu propósito. Então, eu sirvo ao serviço público e à sociedade conforme eu aprendi com os meus pais, e por isso eu não precisei assinar documento nenhum. Eu sei que eu luto há 9 anos dentro de uma prefeitura contra corrupções, pequenas e grandes, né? Então, a gente aprende, né, realmente na vida que a corrupção não deve fazer parte da sociedade. E a corrupção está nas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que é só o político, e a gente bota muito a culpa no político. Eu também já botei muita culpa no político. Mas a gente esquece que tem as empresas corruptas, e tem o próprio cidadão, que no dia a dia, às vezes, comete as pequenas corrupções, né? Então, eu estou de braços abertos, né, para a comunidade de Brusque e todo o estado de Santa Catarina, porque alguns dizem, mas tu não é de Brusque. Realmente, eu não sou de Brusque, eu sou manezinha. Falo um pouco rápido, eu estou tentando falar pausadamente para não me atropelar aqui, né? Mas eu falo muito rápido. Eu sou manezinha, com 7 anos fui para São José, e em 2010 eu passei no concurso aqui. Então, eu faço realmente o trajeto, eu tenho duplo domicílio, né? E, às vezes, as pessoas dizem, mas tu vai trazer recursos para Brusque? Claro, eu dou o meu imposto diretamente todos os meses para Brusque. Por que eu não iria pensar em Brusque? Por que eu iria pensar somente em São José, Florianópolis, como todo mundo fala? Né? Por que eu não iria trazer recursos, melhorias para a saúde? Para Botuverá, para Guabiruba, para Gaspar, para a região. Candidato, o tempo terminou. O candidato que fará a pergunta será o candidato Michel Belli, do PPS. O tema, saúde. O candidato, no caso, a candidata a responder, Kátia Costa. Eu gostaria de saber se tu te preparou ou tens em mente algum projeto de lei. Não vou falar da área da saúde porque seria muito vasto, né? Mas mais especificamente para eliminar a fila de espera, o tempo de fila de espera. Você entende que tem algo para fazer nesse sentido? Bem, embora não esteja no meu tripé, como eu falei, a saúde está, sim, dentro dos aspectos que eu defendo. Então, assim, eu não tenho nenhum projeto, exatamente, eu vou esperar ser eleita e, durante o meu pleito de 3 meses, eu vou pensar num projeto. Mas eu defendo, sim, um SUS de qualidade. Eu aprendi que o SUS tem um copo cheio e o copo vazio. Todo mundo olha o copo vazio do SUS. E eu aprendi a olhar o copo cheio, as coisas boas. Então, um dos problemas de copo vazio é a fila, realmente, né? Então, acho que mais investimento e o teto de gastos, tirando investimento em saúde e educação, mostra que nós precisamos cortar esse teto de gastos. Então, uma das primeiras providências é lutar por isso. Inclusive, está no plano de governo do nosso candidato. Então, pela ordem, candidata Kátia fará a pergunta agora. A pergunta será sobre o tema economia, para a candidata Sabrina Avosani. Bem, deixa eu ver aqui. Economia. Então, em entrevista ao município, né, tu defende a meta principal da reforma tributária, né, que traga maior simplificação do sistema. No entanto, a gente tem um sistema mais simples de tributação, não significa necessariamente um sistema mais justo e igualitário. Tá? Então, o que tu pensa, né, tendo em vista que a gente tem um sistema que detona com as pessoas, porque realmente vai em cima do consumo muito maior, né? Então, o que tu entende do modelo mais simples de tributação? O que tu entende? O que tu queres com esse sistema mais simples? Ele vai ser justo para quem realmente, o pobre, para as pessoas que realmente precisam, para as pessoas que realmente pagam mais impostos? Então, pessoal, primeiramente, nós temos que entender que se hoje o nosso país está literalmente quebrado, é porque nós vivemos um sistema socialista, sim. Porque o socialismo é bonito no papel. Agora, basta ver o que está acontecendo na Venezuela. No meu projeto,
da reforma tributária é sim a unificação dos impostos, desburocratização sim, porque hoje o tempo que um empreendedor perde somente na parte da burocracia. Pergunto para vocês, e eu falei isso no começo, quem sustenta o nosso país? São os empreendedores, os agricultores e os trabalhadores. E todos nós somos pagadores de impostos. 153 dias do ano nós trabalhamos para pagar impostos. Isso dá mais de 6 meses ao ano. E quando eu falo em sistema socialista, no meu projeto é acabar sim com esse sistema socialista e migrar para um sistema capitalista, onde o empreendedor, o empregador, tenha a oportunidade de gerar mais empregos. Porque, como eu falei agora há pouco, nós trabalhamos para pagar impostos. Quantas empresas, Kátia, estão saindo do nosso país, indo para o Paraguai porque não aguentam mais pagar impostos? Quantas empresas foram fechadas? Quantos milhões hoje de trabalhadores desempregados? E isso é devido a esse absurdo, porque hoje o país é onde tem um dos maiores impostos do mundo. Você saberia me dizer qual é a posição de liberdade econômica que tem o nosso país hoje? 153, essa é a posição o qual o Brasil hoje está na liberdade econômica. Então, se nós não diminuirmos, não unificarmos e não desburocratizarmos esse sistema, nós não iremos avançar em nossa economia. E um país que não tem uma economia forte, ele não tem saúde, ele não tem educação e não tem segurança. E eu, como deputada federal, eu trabalharei não somente pelo Estado, pela região. Eu trabalharei, sim, pelo Estado inteiro, porque nós temos uma economia forte em todos os aspectos, na agroindústria, no setor têxtil, no setor metalúrgico, no setor cerâmico, e, acima de tudo, trabalharei pelo meu país, porque um congresso, gente, passa tudo pelo Congresso. Fiscalização de lei, projetos de leis, passam tudo pelo Congresso. Então, estarei trabalhando por uma economia pujante, forte e livre de um sistema socialista, comunista, e sim por um sistema capitalista. Candidata Sabrina fará a pergunta sobre o tema segurança ao candidato Hernani Godoy, o Banana. É 1 minuto, né? Então, Hernani, nesse tema nós temos alguns contrapontos, tendo em vista que no Brasil nós temos mais de 60 mil mortes vítimas de homicídio ao ano, onde bandidos são protegidos pelos direitos humanos, e nós somos reféns de bandidos porque nós trabalhamos, e quando há um homicídio, quando ocorre um crime, nós ainda trabalhamos para sustentar esse presidiário e a família dele na cadeia. Eu sou defensora aí do armamento com responsabilidade, estarei trabalhando também pelo fim do Estatuto de Desarmamento. Eu lhe pergunto, como você irá combater o nosso sistema de segurança hoje, tendo em vista essas 60 mil mortes ao ano? Muito obrigado pela pergunta. Bom, primeiro eu queria só deixar claro para vocês, hoje em Santa Catarina, a nossa Polícia Militar, há 4 anos não recebe hora extra do seu trabalho. Isso é uma vergonha. Nenhum governo, nenhum candidato que está aí fala que há 4 anos não se paga hora extra. Isso é uma vergonha, gente, para Santa Catarina e para todos os policiais. Não é porque o meu filho é policial que estou falando isso. Não estou defendendo meu filho aqui. Toda uma classe maravilhosa de heróis catarinenses que doam sua vida para que não tenha a corresponsabilidade de um Estado, de um governador que está aí. Eu queria registrar isso. Com relação à questão do armamento, não é que a gente é contra um ou outro, né? Eu sou totalmente a favor à posse da arma, né? E, evidentemente, todos nós temos esse direito, sim, de nos proteger o nosso patrimônio, a nossa casa, o nosso escritório, a nossa chácara. Eu sou muito favorável a isso. A partir do momento em que nós temos um país como temos, né, Sabrina? É um país que lançou, lembra aquele kit curativo do automóvel? Lembra disso, pessoal? Foi tudo um engodo, não foi? Foi uma mentira que nós tivemos, não foi? O extintor foi uma mentira, outra, não foi, gente? Então, eu encaro assim, nós temos que passar algumas fases para entrar nesse mérito da discussão da posse, do porte de arma. Por quê? Se você pensar que nós temos mais de 70%, atenção, gente, muito mais que 70% dos assaltos à mão armada, não vem um bandido só. Mataram o cabo Everaldo, hoje sargento, infelizmente faleceu, em Guabiruba. Sabe quantos bandidos tinham lá, gente?
para matar cruelmente um policial militar, um herói da nossa polícia militar, 5 bandidos. Então, como eu posso hoje, com muita humildade, concordar numa discussão de porte de arma, se sabendo que os bandidos hoje agem livremente, impunemente numa situação do quê? Da falta do agente político, sim, deputado federal, senador, para mudar essa lei escrota, nojenta, que afronta a família brasileira. Nós temos que dar um basta nisso. E nós temos hoje representantes lá em Brasília que nunca fizeram nada por nós. Esses que estão aí pedindo reeleição, passaram, gente, 20, 30 anos fazendo o mesmo discurso. Então nós temos que mudar essa lei do armamento, sim. Se for pego com bazuca, com arma de guerra, .40, .50, 30 anos de cadeia sem direito a nenhum direito. E outra, trabalhando para salvaguardar a família desse homem, dessa criança que foi morta cruelmente. E vocês sabem disso, acontece todo dia no Brasil isso. Basta, chega de mentira no Brasil, diga não à reeleição, diga sim a todo brasileiro. Essa é a minha opinião. O Hernani fará uma pergunta agora sobre educação ao Sebastião Lima. Doutor Lima, a gente vê hoje muito a falta do pai e da mãe na educação de muitas crianças, né? Eu digo isso porque a gente levou algumas palmadas no traseiro, todos nós, né? E quem teve pai e teve mãe, tem educação. Aí nós temos uma geração hoje que está vindo aí, ou que veio há algum tempo, que não ouve não, só ouve sim. E, na verdade, muitas dessas crianças, elas não respeitam professores cruelmente e de uma forma que não são protegidos também os nossos professores, né? Uma coisa vergonhosa, onde já se vê um aluno encostar a mão no professor, né? E como o senhor vê esse assunto, educação, escola, futuro, é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque dizem aí que não pode encostar a mão no filho. Eu não sou, por favor, eu não estou querendo que ninguém agrida filho aqui, mas, né, a palmadinha no traseiro quando faz uma coisa errada, eu acho que não custa nada e não dói muito, né? Para a gente ter um cidadão melhor. Obrigado. Obrigado. Eu vejo que esse tema é um tema importante e eu acredito que ele é a raiz de quase todos os outros problemas. Através da educação a gente vai conseguir a solução para isso. Não é uma coisa, é quase como plantar um pé de tâmara. Talvez a gente não possa comer o fruto daquele pé, mas nós hoje estamos colhendo o fruto de alguém que plantou um pé de tâmara há 100 anos. Esse aqui é a cartilha desse ano do tema Solidariedade, que atingiu 11 mil crianças, e se eles falarem com os pais, pai, mãe, vovó, tio, tia, isso pode chegar a 60, 70 mil pessoas, uma coisa bem singela, um trabalho que não nos deu trabalho nenhum no Conselho de Segurança. No ano passado nós falamos sobre civismo, no ano anterior sobre vencendo as drogas, no ano anterior segurança no trânsito e no ano anterior o que era o CONSEC. Então, é trazer a hierarquia da parte positiva que existe do respeito às autoridades, trazer novamente isso lá. Nós, como pais, darmos o exemplo, tomarmos cuidado com as nossas palavras, principalmente quando a gente fala sem pensar. Eu lembro que uma vez me chamaram na escola porque a minha filha de 21, que faz psicologia, tinha falado um palavrão. E daí perguntaram onde é que ela tinha ouvido e ela falou assim, meu pai quando está dirigindo. E eu fui para lá pensando que eu ia achar uma solução e que não era eu o culpado. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, se policiar muito. E uma das coisas que eu tenho visto que a solução é através, como eu disse, é através da educação. A gente não vai conseguir fazer uma mudança radical e muito grande com coisas que já estão erradas, mas a gente não deve desistir, e esse é um trabalho persistente e permanente, que tem que ser feito. E nós temos que começar a olhar que o futuro, que essas crianças serão a esperança do que a gente hoje almeja, e que a gente não pode esperar que elas se tornem os nossos substitutos e até lá a gente não faça nada. Nós temos que começar um trabalho nas duas pontas, um trabalho nas pessoas que vão assumir o país no futuro, e nós temos que começar a dar exemplos, desde já. Tem um ditado do Charles Chaplin no filme O Grande Ditador, que diz que a esperança nunca morre, porque juntamente com os bons morrem os maus, e o que foi retirado do povo ao povo retornará. Então isso é uma das coisas que eu li, eu me admirei muito com isso, que aconteceu em 1930 e alguma coisa, antes do Hitler, no filme O Grande Ditador. Vale a pena ler o discurso todo do Charles Chaplin. Esse discurso eu vi faz acho que uns 6 meses num curso de oratória na Câmara.
E nós ficamos, e caiu para mim esse parágrafo para fazer uma discussão. E eu enxerguei ali, como quando você quer, você encontra, através da meditação e da reflexão em cima da informação, você vai encontrar a inteligência ali dentro e a reflexão vai te levar à sabedoria. E isso tem que ser repetido, repetido, repetido. A gente não deve cansar de fazer isso com os nossos filhos. Sebastião Lima fará a pergunta sobre economia para Josimar dos Santos. Josimar, eu vejo que um dos grandes raízes dos nossos problemas hoje é essa oportunidade em que nós políticos temos em fazer o transporte do dinheiro, quando o dinheiro deveria ficar na origem. Qual que é a tua opinião com relação à inversão do Pacto Federativo? Quando, é um número que eu já citei em outras oportunidades, mas em 2015, Santa Catarina mandou 45 bilhões para Brasília e recebeu 7 de volta para administrar o Estado. Qual é o pai que pega todo o seu salário, entrega para o seu filho de 5 anos, que não produz nada, e pede para ele lhe dar uma mesada para ele sobreviver ao mês? Essa inversão é um absurdo. A gente está dando uma autoridade e criou um sistema de todos esses deputados, senadores, eles vão pegar o dinheiro que nós mandamos para lá e eles vêm trazer de volta para a gente, e esse dinheiro vai evaporando no caminho. E a solução para isso, eu acredito que é a inversão do Pacto Federativo. Qual que é a tua opinião? Obrigado pela pergunta, doutor Lima. Me sinto muito confortável para responder, porque sou formado e pós-graduado em administração, e a matéria que eu gostava da grade era sobre economia. Bom, Santa Catarina hoje, ela arrecada mais do que sai. Então, nós estamos de parabéns, fizemos o dever de casa. Porém, Santa Catarina hoje é o 9º estado que mais paga e é o 22º que menos recebe. Então, nós temos que ter os representantes, e os representantes lutar para que trazemos esse dinheiro para Santa Catarina. Não é impossível que nós, sendo o 8º estado que mais contribui, e somente o 22º, gente, que recebe. Então, doutor Lima, os representantes que nós precisamos em Santa Catarina, que busquem e tragam de volta esse recurso para Santa Catarina, para ser investido aqui no nosso estado. Nós temos obras hoje gigantes a ser realizada, e não é realizada porque os nossos representantes não têm buscado. Eu falei no começo aqui, é uma vergonha para nós, a 470 está se arrastando tantos anos e não sai do papel. Onde é que estão os nossos representantes? Nós temos obras importantes em infraestrutura, nós temos obras importantes na saúde, e está parado por quê? Os representantes não têm feito o dever de casa. E é hora de nós, aqueles que se eleger pelo estado todo, buscar e trazer esses recursos para ser investido aqui em nosso estado. Uma vez que nós somos o 8º estado que mais paga, nós temos o direito de ressarcir esse dinheiro para Santa Catarina. Obrigado. Agora, o candidato Josimar dos Santos fará a pergunta sobre saúde ao candidato Paulo Sestrem. Paulo, a saúde é um problema em todo o país. Nós vivemos um caos na saúde hoje. Pessoas esperando em filas, em hospitais, 6 horas, 8 horas, até 12 horas para um atendimento. E o sistema do SUS hoje é um dos maiores do mundo. E esse atendimento é defasado que está. Qual que é o teu projeto, qual que é o teu pensamento, o que você planejou, se eleito for deputado federal, fazer para melhorar a questão da saúde, principalmente no nosso estado e na nossa cidade de Brusque? Bom, Josimar, vamos lá. A saúde, como todos sabem aqui, né, foi feita uma pesquisa na Grande Florianópolis, qual é a maior preocupação do catarinense. Pasmem, aqui não seria nossa, né, ainda, graças a Deus, mas em Santa Catarina foi a segurança pública, 75%. Aí o pessoal falou assim, mas a saúde? Tu tem que estar vivo para ter saúde. E quando a gente para pensar na saúde, eu paro para pensar na representatividade, que foi falada aqui. Eu tive recentemente em Tubarão, agora a gente está viajando o estado, aí, como os outros candidatos também estão, e eu me surpreendi lá com 3 hospitais, um somente para tratamento do câncer, como foi falado aqui, UTI neonatal, bem equipados. Por quê? Porque lá tem 3 deputados federais na região sul. Ou seja, essa representatividade nós não temos aqui. E é isso que a gente está buscando. O Sistema Único de Saúde, o SUS,
Ele não é ruim como muitas pessoas falam. Pelo contrário, ele é muito bom, porém ele é mal administrado. Isso que foi falado aqui é gestão pública. Nós temos conhecimentos que em várias cidades não adianta só você ter o profissional lá, o equipamento, mas você não tem gestão. Nós, como vereadores, hoje eu como vereador há 1 ano e meio, a pena que não dá para contar todas as histórias aqui, mas a gente recebe tanta reclamação, Jucimar, situações que tu não consegue acreditar que ainda acontece aqui na nossa cidade. Nós temos hoje, por exemplo, no nosso município, para quem não sabe, pasmem, mas hoje o cargo comissionado em Brusque requer dos orçamentos públicos 15 milhões de reais. A gente vem batendo isso. Corta só pela metade o gasto na nossa cidade, porque a gente não pode achar que é corrupção, que a má gestão acontece só lá em cima, não. Começa no nosso quintal. Essa é a grande verdade. Só metade disso, Jucimar, 7 milhões e meio para medicação, aqui na nossa cidade. Imagina pelo Brasil afora e principalmente nós temos que o quê? Descentralizar Brasília. Hoje o grande problema está onde? Na ponta, nos municípios. Brasília tem dinheiro de sobra, como já foi falado aqui. Agora o grande problema estão nos municípios, aonde a gente não consegue gerir a saúde e se torna um saco sem fundo. Por quê? Porque você tem problema atrás de problema e o mais importante que não é tratado é a prevenção. A prevenção aliado, né, o esporte aliado à educação, essa prevenção ela tem que vir já desde pequeno, para que a gente possa chegar numa fase, né, intermediária, adulta, com muito menos problemas do que a gente tem hoje. Então, essa base é fundamental. Mas a má gestão hoje, aliado à falta de recursos, é o nosso grande problema. Então, a representatividade vai nos fazer o quê? Ter essa possibilidade de um deputado federal, para quem não sabe ainda, tem 15 milhões por ano para trazer emendas. Isso ajuda muito o município. Ajuda muito. Obrigado. Dando sequência, o Paulo Sestrem fará a pergunta sobre o tema segurança ao candidato Michel Belli. Bom, Michel, amigo já de longa data também. A gente sabe que hoje um dos maiores problemas da segurança pública no nosso município, e eu vou chegar no federal, é a questão do trânsito, que vem ceifando, né, e tirando a vida de muitas pessoas. Se a gente perguntar aqui se alguém conhece alguém que morreu no trânsito, infelizmente muitas pessoas conhecem. A gente sabe também que Santa Catarina é o segundo estado do Brasil que mais mata no trânsito, só fica atrás de Minas Gerais. O Brasil, para quem não sabe, e se tu não sabia eu posso esclarecer agora, ele participa da década, que é uma união entre 186 países com a ONU para reduzir o número de mortes no Brasil em 50%. Essa década vai de 2011 a 2020. A pergunta é, hoje, Michel, tu tem conhecimento do que o Brasil vem fazendo para reduzir esse número de mortes no trânsito? E ainda mais, se eleito, né, candidato, qual é a tua postura e quais são as metas que tu vai trabalhar para que isso se torne realidade na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país? Obrigado. Obrigado, Paulinho. O Paulinho entrou numa seara em que ele é especialista, né, Paulinho? Ele já vem com dados técnicos. Mas que bom, é isso que a gente precisa. Realmente é um item muito importante para a nossa segurança. São dados que eu não conhecia. Obrigado por trazer isso à baila. E o que eu tenho conhecimento que o Brasil vem fazendo são as campanhas educacionais, né? Por exemplo, de não dirigir embriagado, redução de velocidade, né? A lei seca, esse tipo de campanhas preventivas, que seria o caso, né? Por exemplo, o que eu não concordo, acho que muitos daqui também não concordam, são a aplicação de multas, os radares eletrônicos, que é uma maneira de prevenção também de acidente, porém deveria ser tomado em conta a questão da arrecadação abusiva, né? Você pode botar lombadas eletrônicas, é importante para reduzir a velocidade, para não causar tantos acidentes, com certeza, mas aquela que está sendo avisada, e não o pardalzinho escondido, que é uma maneira de arrecadar. A gente sabe que aqui em Brusque, nessa nossa rodovia, que ficou duplicada, está ficando ainda, finalizando a duplicação, já arrecadou muito dinheiro em questão de 2 meses para cá. Então, isso é errado. Agora, que nós temos que tomar medidas, por exemplo, de diminuição de velocidade, a lei seca, e fiscalizar principalmente, né, Paulinho? Porque a gente sabe que lei tem bastante, lei tem de monte, o que não ocorre é a fiscalização. A lei seca é um dos maiores exemplos que existe hoje da aplicação, porque todo mundo tem medo. Mexeu no bolso, todo mundo tira o pé. Então, o que tem que se fazer mesmo é fiscalizar, como tem sido feito até o momento, e não só na lei seca, mas também, evidentemente, em radares de velocidade,
radares, lombadas eletrônicas, a prevenção do Maio Amarelo, é isso? Maio Amarelo, que é a prevenção de acidentes do trânsito. Até, por exemplo, aqui a Unifeb foi um exemplo, botaram um carro acidentado, com uma faixa, dizendo que esse pessoal estava saindo de uma festa e terminou a festa numa tragédia. Isso tudo, com certeza, repercute em segurança também. Nos Estados Unidos, para quem já teve a oportunidade de ir, já está na educação das pessoas, essas leis todas. Não precisa nem fazer mais uma aplicação. Você entrou no carro, tu sabe que não pode estar embriagado. Você para em toda encruzilhada, não precisa nem ter placa de pare, dentro do estacionamento de shopping. Mas isso é uma questão que a gente vai aprendendo com a educação. Mas, com certeza, o caminho é esse. É educação, prevenção e campanhas educativas. Obrigado. Bem, agora nós iniciaremos o terceiro bloco do debate, onde que foram coletadas perguntas do plenário. Foram coletadas mais do que 7 perguntas, candidatos, então será por sorteio. A primeira pergunta é a seguinte: quais as medidas para estimular a economia de Brusque e região? Quem vai responder essa pergunta é o candidato Michel Belli. Uma ótima pergunta. Eu tenho em um dos meus planos de mandato, está lá nas minhas redes sociais também, que é a aplicação da reforma tributária. Eu tenho, desde a época da CDL, quando fui presidente, batido muito forte nessa questão de diminuir a carga do empregador. Porque o empregador hoje, pagando o que ele paga para contratar um funcionário, ele não tem condições de ter mais de 1, 2, 3 funcionários, dependendo do seu ramo de atividade. E você diminuindo essa carga tributária, ele vai poder contratar mais pessoas. Contratando mais pessoas, as pessoas vão estar empregadas e recebendo salários. Recebendo salários, eles vão consumir mais. A economia, consequentemente, vai crescer. Então, a reforma tributária é imprescindível. O empresário, hoje, ele é um herói. Eu falo isso porque eu também tenho uma microempresa, e é muito custoso. Hoje em dia, a maioria das empresas que não são familiares, elas passam muito trabalho para ter um funcionário com elas. A carga tributária é altíssima. E ele não vai conseguir ter condições de contratar mais alguém, a não ser alguém da família. E aí acontece o quê? Você vai botar para trabalhar sem registro, não paga imposto, começa toda essa sacanagem que a gente não quer. Tem que ser contratado legalmente, carteira assinada, direito a férias, 13º, só que, do jeito que está, não tem condições. Nós somos obrigados a bater em cima da reforma tributária, senão o país não cresce, os empresários não crescem e o consumo não cresce. E, com isso, a economia também não cresce. Qual reforma é mais urgente hoje para o Brasil? A política ou a tributária? Quem vai responder essa pergunta? Hernani Godoy, o Banana. Excelente pergunta, né, gente? Olha, todos nós sabemos da importância da tributação que está exagerada, mas o Brasil precisa urgentemente mudar o sistema político, esse reinante em nosso Brasil. Para vocês terem uma ideia, parece-me a informação que mais 42 partidos estão inscritos a fazerem parte de uma constelação de 34, 35 partidos, se me ocorre agora, o que nós temos hoje no Brasil. Então, na verdade, virou um negócio, né? Um balcão de negócios miserável, triste, cruel, recebem uma verba milhões partidos, e eu vejo que a discussão fica isso. O que país a gente quer para o futuro, como a Rede Globo está fazendo aí, na verdade é uma reflexão para todos nós, né? Que tipo de político nós queremos para o Brasil? Aqueles que aparecem a cada 4 anos falando a mesma coisa, e vocês percebam que o discurso sempre é o mesmo. Eles sempre vão fazer alguma coisa, né? Falam de saúde, falam de educação, falam de tributação, mas na verdade eles não falam, nenhum fala que tem que reformar a política, mudar o sistema político brasileiro. Eu sou quase com 61 anos, eu sou oriundo de uma época que tinha Arena e MDB, ou, na época, PMDB. Tá? Aquele que era um ou outro. O que virou? Os próprios políticos criaram os seus partidos, ganham dinheiro, esse Imael, não sei o quê. Você pode perceber, a cada 4 anos aparece. Ganham muito dinheiro, gente, é uma vergonha. A nossa saúde está abalada, a educação abalada, a estrutura do Brasil abalada, com tantas coisas, os cartões corporativos que ninguém nunca falou para nós,
né? E quantas coisas estão acontecendo em Brasília que ninguém sabe, aliás, eles sabem muito bem. Só que a situação é essa. Reforma a prioridade no Brasil. Modestamente, a minha modesta opinião, é urgente a política, né? É só através da política onde já se viu uma cidade como Brusque, com 131 mil pessoas, né, uma cidade rica como a nossa, não tem um tratamento oncológico, meu Deus. O Hemosc está lá em Blumenau. A nossa cidade parece que é uma vila de Blumenau. Desculpem, eu não tenho nada. Desculpe o pessoal de Blumenau que está nos vendo, nos ouvindo. Blumenau não tem nada com isso, as pessoas. Mas por causa dessa porcaria de política, de representatividade política, bem falada e decantada aqui, a gente tira sangue em Blumenau, para Brusque fica 65%, 60% do sangue lá, para a gente salvaguardar a nossa vida aqui. Então, reforma política já, com verdade, com dignidade e respeito ao povo brasileiro, essa vergonha nacional dos partidos políticos, que estão aí só para ter aquela verba política, né, a cada partido, e está aí essa coisa da mesmice que nós estamos vivendo. Por isso, eu reitero, respeito, dignidade, progressos. Infelizmente, dependemos da política para mudar tudo que está aí. Isso é a minha opinião. Muito obrigado. Sistema Penitenciário Nacional, esse é um dos principais responsáveis pelo caos na segurança pública, né? O crime organizado. Quais as propostas para resolver este problema? Ou quais considerações sobre? Paulo Sestrem, para responder essa pergunta. Boa pergunta. Quem fez aí está de parabéns. Realmente, nosso sistema carcerário hoje é complicado, começando pela nossa legislação. Por isso que na minha abertura eu falei da questão da revisão do Código Penal. Hoje, infelizmente, a polícia prende e a lei solta. Então nós temos um grande problema hoje, que é justamente esse. Os nossos policiais, que junto com o professor e aquele tripé que foi tanto falado aqui, que eu acho que não pode ser um tripé, né, tem que ser muito mais do que isso, ele dá essa margem justamente para um malaco, para aquele que afronta a sociedade, aquele que afronta a família. Então, hoje, a gente vê vários estudos direcionados à segurança pública, inclusive aqui na própria universidade, há 2 semanas atrás, teve algumas palestras direcionadas à segurança pública, muito boas, eu consegui participar de uma, né, a qual também a gente acompanha a nível nacional, por fazer parte também da questão da segurança no trânsito, a gente acompanha o trabalho dos órgãos de polícia militar, civil, a qual aqui em Brusque ainda vai muito bem, né, essa parceria, mas eu sou favorável, muito favorável, ao pacote anticrime, que é tão falado pelo Brasil, e nós, deputados, eu não tenho dúvida que nenhum daqui eleito vai deixar de brigar por isso, né? Hoje o sistema carcerário, a tal da saidinha nos redutos de Páscoa, Natal, isso explode o aumento da criminalidade. A questão dos bloqueadores de celular dentro das cadeias são coisas que não podem mais acontecer. Então, são uma série de fatores, por exemplo, a questão da presunção de inocência, hoje de um policial, ele está lá se defendendo a sua própria vida, ele acaba matando um policial, ele ainda vai responder por aquilo, ele está defendendo nós, a nossa família. Então, são várias medidas, na verdade. O sistema carcerário tem que mudar, daí me falam da redução da maioridade penal para 16 anos. É algo que tem que ser muito discutido. Claro que 16 anos vai cair um pouco a criminalidade, mas estão preocupados com a reforma do sistema carcerário, mas não estão preocupados com a vítima, com a pessoa que foi morta por esse jovem, por esse adolescente. Então, é uma discussão muito ampla, mas eu consigo dar aqui para vocês um geral dessa situação, que realmente tem que ser revisto totalmente essa questão da revisão, né, do Código Penal, passando também justamente pela revisão das prisões no Brasil, enfim. Nós temos algo muito grande para discutir sobre isso. Obrigado. Tendo em vista que o CEPOM atende pacientes com câncer do estado todo e está com uma dívida milionária, algum candidato tem um projeto para extinguir a dívida ou melhorar o atendimento? Josimar dos Santos, para responder essa pergunta. Bom, a Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina tem uma dívida com todo o sistema de saúde do Estado. Nós sabemos disso. Vendo que o problema nosso é gestão. Quando eu me coloquei à disposição para entrar no setor público, a primeira coisa que eu me preocupei foi em estudar e me formar.
Nós temos hoje diversos políticos em nosso país, nosso estado, e até porque não dizer nossa cidade, pessoas que não estão preparadas. Por exemplo, eu trabalhei na Secretaria da Habitação e do Planejamento, onde eu recebi funcionários lá que eram vereadores e políticos, o camarada não sabia ligar e desligar um computador. O momento nós temos é que, primeiramente, tem que ser técnico. Essas áreas, principalmente da questão da saúde, contratar pessoas que tenham conhecimento na questão da saúde. Um exemplo, eu sou formado em administração, se colocar eu como secretário da saúde, eu vou estar na contramão daquilo que eu mesmo estou falando. Então, o problema nosso é gestão. Nós temos que ter pessoas capacitadas, temos que ter pessoas profissionais e que entendam da área, e que trabalhem nessa área. É lógico que o recurso da saúde, hoje ele vem e não é um dos maiores, mas é um dos maiores recursos. Ser bem investido, ser bem aplicado, com toda certeza vai melhorar o sistema de saúde, vai melhorar a questão das filas, porque se tem recurso, se contrata mais médico, se compra mais equipamento. Os mutirões são bastante importantes para diminuir as filas. Mas o maior problema nosso, pessoal, hoje é gestão. Pessoas capacitadas, que estejam na área certa para fazer o que é certo, para que a coisa ande bem e tenha recurso e diminua essa dívida enorme aí que tem todo o Estado na questão da saúde. A Previdência tem previsão orçamentária para custear benefícios aos trabalhadores. Qual é a proposta, referente à reforma previdenciária e qual a proposta para a idade, o tempo mínimo para a aposentadoria do trabalhador? Quem vai responder essa pergunta? Sebastião Lima. Eu vejo que a forma como é apresentada, nenhum de nós tem acesso a ver realmente se o sistema é tão falido quanto dizem. Como o sistema é falido como dizem. Eu tenho uma ideia que eu já conversei com alguns economistas e já vi isso já desenvolvido em outro, um projeto que, à medida que você joga um profissional com 60, 65 anos, joga ele da vida profissional para a aposentadoria, você, muitas vezes, assina uma pena de morte para essa pessoa. Porque uma das coisas que faz com que você tenha vontade de viver e ter saúde é se sentir útil para a sociedade. Só que eu estou chegando perto dos 60, e as pessoas não têm ideia de algumas dores que aparecem e que te limitam para alguns volumes de trabalho em carga horária. Mas se houvesse uma redução progressiva, que você desse, por exemplo, um final de semana de 3 dias para alguém que chegasse perto de 55 ou 60 anos, e o Estado pegasse do dinheiro que ele recolheu durante a sua vida profissional, e ele pagasse 20%, e desse uma isenção de 30%, 40% ou 50% dos encargos sociais, estimularia a empresa a manter esse funcionário recebendo 80% pela empresa, progressivamente 70% ou 60%, e transformasse o final de semana dele de 3 para 4 dias, e à medida que ele fosse envelhecendo, ele continuasse se sentindo útil, ao invés de ficar em casa de pijama, ficasse trabalhando e faria essa transição para que o capital não começasse a sangrar imediatamente com os 100% quando ele se aposenta. Então, o capital que ele recolheu durante os 30 anos ficaria depositado e ele ficaria crescendo um pouco mais, para que pudesse sustentar essa pirâmide da Previdência, que hoje está quebrada, porque ninguém respeitou, ninguém sabe quanto tem depositado de fundo de garantia e de Previdência durante sua vida profissional. Então, chego lá e digo, olha, o dinheiro acabou, mas é que eles aposentaram, hoje estão revisando tantas aposentadorias por invalidez, eu recebo 5, 6 pacientes no consultório toda semana que estão desesperados, se aposentaram há 10 ou 15 anos, porque quebraram o punho, quebraram a coluna, quebraram a perna, e hoje estão sendo chamados porque está se fazendo uma revisão para ver quais realmente têm condições ou não. A gente está vivendo numa sociedade que tem gente que trabalha numa cadeira de rodas. Então, nós estamos colocando, achando e estamos fazendo com que as pessoas se vitimizem. Eles estão se sentindo coitados e estão virando, usando o dinheiro público, não por maldade, é que se colocaram eles numa situação de que eles não veem uma expectativa, uma esperança de que possam ser produtivos, que possam ganhar seu dinheiro com dignidade. Essa seria uma das transições, e essa outra forma é uma forma a ser estudada, desenvolvida, mas eu acredito que faria uma transição e poderia se viabilizar a Previdência. Atualmente, no estado de Santa Catarina, os concursos
militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, contam com apenas 10% das vagas para mulheres. Isto fere diretamente o princípio constitucional de igualdade. Qual a posição do candidato sobre o assunto e de que forma poderíamos solucionar este caso? Kátia Costa, para responder. Que ótimo essa pergunta, vocês nem sabem, eu tenho uma filha que já quis entrar na Polícia Militar e não ficou ficou no limite, pela idade não conseguiu entrar. Então, eu acredito que esse é um problema que será resolvido pelo Alisson Castro, quando ele estiver na Assembleia Legislativa, porque é uma questão de Santa Catarina, perguntada. Então, a gente tem que aumentar, sim, a quantidade de mulheres entrando na polícia militar. Eu não poderia defender, por ser mulher, né, e por ter também, né, um histórico dentro da família de policiais militares, de que, sim, nós precisamos de mais mulheres. Nós precisamos de mais mulheres em várias áreas da sociedade, inclusive na política. Né, por isso, eu e a Sabrina estamos aqui, né, no meio de tantos homens. Então, nós precisamos de mais mulheres, sim. Então, com certeza, é um debate que será feito, assim que nós tivermos os nossos candidatos do Estado na Assembleia Legislativa. Eu sou para federal, estarei em Brasília, né? E as pessoas confundem um pouco, né? Vocês devem ter observado. Às vezes, a gente está na rua, porque, assim como os nossos candidatos, a gente está na rua, batendo de porta em porta, em todos os lugares do Estado. As pessoas, às vezes, pensam que o deputado federal vai resolver problemas imediatistas só do Estado, e tem coisas que é o estadual que resolve, não é a gente. Mas, com certeza, eu apoio, sim, em todo o Brasil, que tenham mais vagas para mulheres. Nós somos competentes, nós somos dinâmicas, nós humanizamos os espaços, isso é muito importante. Então, mais vagas para mulheres, com certeza. Partidos da base aliada ao governo Temer, PMDB, PSDB, PP, PR, DEM, PRB, PSL, PTB, entre outros, votaram pelo congelamento dos investimentos em saúde e educação por 20 anos. Pergunto, de que forma será possível melhorar a educação, acesso ao FIES, ProUni e valorização dos professores? Sabrina Avosani para responder. Ok, pessoal. Eu gostaria, na verdade, de responder todas as outras perguntas, porque essas perguntas, todas elas, eu tenho um projeto. Então, eu gostaria até de ter a oportunidade de emendar essas perguntas. Quando falamos em trânsito, nós temos programas, ProERD, muito ProERD, para o Brasil todo, ProERD para adulto, que é um programa que precisa ser valorizado. Quando falamos da questão de Brusque, investimento, choque de capitalismo, livre mercado. Quando falamos da saúde, essa resposta vai ser, inclusive, a que vou dar aqui para a minha pergunta. 100 bilhões é investido na saúde. E onde é que está a fiscalização desse dinheiro? E onde é que está esse dinheiro? Quando falamos em cargos paramilitares, vamos falar em meritocracia. É fundamental meritocracia em todas as esferas do nosso país, não somente na questão militar. Deixa eu ver aqui outra questão. Respondendo à minha pergunta, qual a solução? Nós tivemos aí anos e anos, como eu falei desde o começo, desde 2014, nós acordamos em meio a um pesadelo chamado Operação Lava Jato, que mostrou para onde estava indo o nosso dinheiro, para onde foi e para onde ele estará indo, se os mesmos permanecerem no poder, se as mesmas práticas, as velhas políticas, das velhas raposas da política, permanecerem no poder. Não teremos como valorizar nenhum profissional, nenhum serviço, enquanto nós estivermos nas mãos de partidos corruptos que destruíram o nosso país, porque basta lembrar que corrupção mata. Mata pela fome, mata na saúde, mata na falta de segurança. E quando nós falamos em investimentos, nós temos que primeiro falar em parar de roubar, que foi o que esses partidos, PT, PMDB, PSDB, PP e outros mais, em sua grande maioria, desses 30 e tantos partidos, hoje temos 35 partidos em nosso país, onde eles usurpam o nosso dinheiro todos os dias, como falou aqui o Hernani.
partido político, hoje, é balcão de negócio. Por isso que eu estou em um partido novo. Um partido que não usa fundo eleitoral, não usa fundo partidário, não usa um centavo do dinheiro de nós todos que estamos aqui sentados. Então, enquanto o nosso país estiver nas mãos dessa velha política, dessas velhas práticas, não teremos como resolver problema algum, porque precisamos reconhecer que se a nossa economia está quebrada, é porque um bando de incompetentes e ladrões, em sua grande maioria, destruíram a nossa economia, destruíram o nosso país, destruíram a nossa moralidade. Então, enquanto não resolvermos o nosso problema econômico, enquanto não tirarmos o poder das mãos desses que nos roubam todos os dias, Obrigado, nós não resolveremos o nosso problema. Tempo. Agradecemos a participação dos candidatos nesse bloco que vieram as perguntas do plenário. E agora nós partiremos para o último bloco, onde que cada candidato, por sorteio também, terá 3 minutos para fazer suas considerações finais. Pessoal, primeiro eu queria agradecer à Unifeb. É sempre um privilégio estar aqui. É uma instituição que tão bem faz a todos nós, que vocês vieram todos aqui buscar um sonho, né? Sonho do conhecimento, transformar a vida de vocês. Eu só posso agradecer. Eu nunca pensei em ser político, jamais pensei. Sempre fui muito crítico, mas eu tive a coragem de colocar meu nome, né? Então, eu, na verdade, tenho uma vivência muito gostosa, muito amorosa, que me faz bem, que é ajudar as pessoas ao longo da minha vida, com meus quase 61 anos. Tenho um amor da minha vida, com 7 anos falei que ia casar com ela, Dona Mônica. O azar dela é que eu casava de novo com ela, né? Temos 2 filhos maravilhosos, tem uma neta linda de 12 anos, a Valentina, a Giovana de 10, o Leonardo de 3 anos, meu amado filho vai casar dia 12 agora. Por que eu estou falando da minha família? Porque é a minha vida, né? E se eu me predispus a sair do minha zona de conforto, foi porque também eu amo Brusque, eu amo Santa Catarina, que me acolheu aqui há 31 anos atrás. Eu tenho muito amor no coração. Eu agradeço muito a Deus a saúde, a minha família, e esse amor me transpõe a ajudar as pessoas. É por isso que eu estou há 30 anos no voluntariado. Lamento profundamente que nossa cidade não tem representante político. Lamento muito que nessa campanha está rolando, infelizmente, muito dinheiro, muita troca, muito churrasco, muita cerveja. Eu fico um pouco revoltado como brasileiro, porque nós temos que mudar. Falar que eu sou a favor da Lava Jato é obrigação ser a favor. Falar que nós somos, que não tem problema nenhum na justiça, né? Isso é obrigação não ter, né? Falar que, eu vou falar para vocês que eu vou ter conta 100% transparente, é obrigação ter. Agora, o que não fecha na minha cabeça é essa coisa da gente não se importar muito com a nossa cidade, com a nossa região. Eu lamento dizer isso, porque vem esse pessoal de fora com dinheiro para fazer a cabeça de muitos como se fosse uma coisa normal. E nós temos que ter decência de dizer não para esse tipo de gente. Esses mal, isso não é mal político. Isso não é político, isso é bandido, isso é ladrão, isso é vagabundo, sem vergonha, né? Então nós temos que banir isso da sociedade. Chega do comércio, do voto, né? Chega, nós temos que pensar grande, gente. O nosso país é maravilhoso, né? A nossa, essa água que a gente bebe, esse clima que a gente vive é maravilhoso. Então, por isso que eu vim para a política, para dizer não a esses que nunca fizeram nada para todos nós. É por isso que eu estou aqui como candidato a deputado federal, número 4.000, dizendo que a gente vai continuar com voluntariado, a gente vai continuar com muito amor, com muito respeito e dignidade, para a gente fazer o melhor para Brusque, para a região, para Santa Catarina, para o Brasil, por todos nós. Dizendo, até hoje ninguém me falou, por que os 98 milhões da barragem de Botuverá foram retirados de lá? Por que não veio ajuda para o bairro Nova Brasília? Defesa Civil, 0. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigado. Bom, eu vou, então, primeiramente agradecer e parabenizar a Unifeb por esse debate maravilhoso. Agradecer ao pessoal do DCE que organizou, a Procorb. É muito importante. Parabenizar todos vocês que ficaram aqui até esse horário. Eu também já fui aluno. E eu costumo dizer que eu era mais amigo do Nino lá da cantina do que dos professores, porque eu passava muito tempo lá com ele, né? E vocês, então, estão de parabéns aqui para escutar um pouco sobre política. Que isso que a gente precisa, esse envolvimento. Por que eu quero entrar na vida pública? Eu sou um eterno insatisfeito, como eu disse no começo. Eu me formei aqui em Direito, professores maravilhosos, uma instituição magnífica. Depois fiz uma pós-graduação em Gestão Empresarial. E hoje eu faço um mestrado em Marketing e Administração. Estou sempre em busca de conhecimento, em busca de alguma coisa nova.
Também entrei na CDL Jovem, muito novo, e lá consegui conquistar amigos, ver o que eu posso fazer de bom para os demais. E aí fui para a CDL Master, fiquei presidente da CDL. A turma me convidou para a Associação Empresarial, hoje eu estou na Associação Empresarial. Sou voluntário na PAI também. Por quê? Porque eu quero sempre fazer mais, quero sempre mais. Melhorar o meio que eu convivo, aonde eu estou inserido. Sou de Brusque, nasci em Brusque, aqui vou morar. Tenho um filho de 2 anos, então eu quero o melhor para ele. E eu vejo que hoje chegou a minha vez de entrar na política, para poder dar o meu esforço, o meu conhecimento, a minha força de vontade, para toda a população que acreditar em mim. Eu quero fazer a ponte de Brasília para Brusque e região. Eu quero estar próximo dos meus eleitores. Assim, quando presidente da CDL, fiz vários canais de aproximação com os associados, justamente para isso, para não deixar distante do associado. O associado tem que estar perto para saber o que a gente pode fazer por ele. Porque não adianta se reunir a diretoria, como se reúne os deputados, e ter ideias mirabolantes para fazer. Não, a gente tem que saber o que o pessoal que está lá na ponta precisa realmente, qual é a real necessidade. Isso a gente só faz com os eleitores. Os eleitores é que vão nos dizer. Então, a gente tem, como o Paulinho falou, tem um gabinete na cidade de Brusque. Claro que sim, nós temos que estar aqui. Não adianta, agora eu fui eleito, vou para Brasília, vou mudar para Brasília, vou ficar lá. Não, absolutamente. Minha família é daqui, eu vou, os períodos que tenho que trabalhar. Fora isso, estarei aqui em Brusque, ouvindo a população. Mesmo lá também, com as redes sociais, você pode estar em contato com todos, né? Então, é por isso que eu coloco meu nome à disposição, deixo minhas redes sociais à disposição de todos para querer saber meus projetos, investigar um pouco mais. E, por favor, gente, como o Banana falou, vamos votar em pessoal de Brusque. Se não achar que o Michel não é o cara legal para vocês, olha quanta gente boa aqui, ó. Mas vote alguém de Brusque, da nossa região, pois a gente vai poder puxar a orelha se eles fizerem alguma coisa errada. Ele não vai estar longe daqui de vocês, tá bom? Muito obrigado, meu número é 2333. Obrigado, candidato. Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês, estarem aqui nos ouvindo, agradecer a oportunidade que a Unifeb nos deu. E além de, eu digo, como uma combatente aí da corrupção, ativista de movimento durante muitos anos, entendo que chegou a hora de pararmos de fortalecer o Estado e fortalecermos o indivíduo. Porque quem pode mudar o nosso país, somos nós, o indivíduo. Cada um de nós temos essa capacidade e essa condição. Chega de fortalecermos o Estado, chega de fortalecermos esse sistema socialista, comunista que está sendo instalado em nosso país. Chegou a hora de valorizarmos o empreendedor, o colaborador, o agricultor, de fortalecermos a nossa economia, de darmos oportunidade de gerarmos emprego e sermos empreendedores. E chega de falarmos somente que vamos fortalecer o nosso município, porque nós precisamos fortalecer o Estado, nós precisamos fortalecer o nosso país. Muitos candidatos se lançam em uma candidatura como essa apenas para fazer termômetro, para depois, em 2020, pleitear uma prefeitura. O projeto de um candidato a deputado federal, ele acima da sua região, acima do seu estado, é o Brasil. E esse é meu projeto. E se eu tivesse tempo, eu vou ler aqui uma síntese dos meus 12 projetos, que é o corte de privilégios, 2º, combate à corrupção, 3º, segurança pública, 4º, pacto federativo, o 5º, a reforma tributária, o 6º, contra a doutrinação nas escolas de educação, reforma no judiciário, que é emergencial, saúde, os 100 bilhões que eu acabei de falar há pouco, que são investidos e nós não sabemos onde que está esse dinheiro, agricultura, dar oportunidade do agricultor produzir, escoar seus produtos e se defender, a economia, questão do aborto, que está sendo muito polêmica, ao qual eu coloco aqui que sou contra, e também o respeito ao eleitor. Eu criei um aplicativo que estará ligando o eleitor ao meu mandato, eu sendo eleita. Então, eu tenho esses 12 projetos que eu gostaria que todos vocês, que cheguem no dia 7 de outubro, tenham um voto consciente, porém, analisem quais são os projetos de um candidato, porque não basta ele somente ser candidato e somente representar uma sigla. Acima de tudo, ele precisa ter um projeto. E eu tenho, inicialmente, 12 projetos, fortalecendo aí o meu combate à corrupção desde 2014 como uma frente de movimento
o qual estou aqui hoje me propondo a ser a mudança agora no Congresso. Muito obrigado a todos vocês. Então, eu estudei tanto 3 dias aí, os candidatos, fiz colinha, mas não usei nada, então eu vou usar agora no final. Eu milito numa associação, Associação Catarinense de Bibliotecários, e há 10 anos trabalho na biblioteca, então, por mais bibliotecas escolares, por mais bibliotecas públicas e mais bibliotecas comunitárias. Então, eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi no começo. Então, como cidadã e candidata do PSOL, trabalharei em defesa dos direitos do povo, contra o ataque dos governos aos direitos trabalhistas, ao meio ambiente, às pessoas indígenas, quilombolas, aos direitos fundamentais como saúde e educação, incluindo também os direitos, claro, à cultura e ao esporte. Eu não poderia deixar de falar isso, né? Teremos um enfrentamento, sim, à corrupção, como eu já tenho todos os dias. Defendo também um sistema político mais participativo, porque vocês participando aqui é que faz parte de uma sociedade maior. Todos temos que estar aqui, temos que debater. E a corrupção e o país está há 500 anos é corrupto, mas está do jeito que está porque a população foi deixando nas mãos dos políticos. A população não participa. Então, defendo também o sistema político mais participativo. Não deixaremos destruir o sistema previdenciário, ele não pode ser privatizado. Lutaremos pela ampliação da cidadania da população LGBT, pelos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, em defesa da democracia do nosso país. Quero agradecer à Unifeb, claro, e a todos que fizeram parte desse momento tão importante, aos candidatos, né, que é muito importante o debate. Somos todos colegas durante o ano, sim, a gente trabalha e vive numa cidade durante toda a semana e tem os contatos. Esse debate é muito importante para que o eleitor possa ouvir e ter, sim, suas opiniões por cada candidato. Tá? Lembro também que o socialismo ele não é visto, tá, como um voto de pobreza. E ele não quer dizer que eu não possa almejar alguma coisa. Tá? Mas tem a ver com direitos garantidos. Que ser de esquerda não quer dizer que eu não sou do bem. Eu sou do bem, gente. Quem me conhece sabe que eu sou do bem. Que não tenho uma família linda. Mas sim que pensamos que todo cidadão deve ter autonomia e responsabilidade. Que devemos ter uma vida digna para todos e todas. E que nós devemos viver num país menos patriarcal, ou não patriarcal. Né? Sou contra o feminicídio, o sexismo, o fascismo, o extremismo. E que o cidadão deve ter sempre os seus direitos garantidos. Estar no PSOL é pensar em ter um compromisso com a igualdade e a justiça social. A gente não quer se tornar uma Venezuela, nós somos o Brasil. A Venezuela tem problemas estruturais e históricos. Eu já fui, sim, contra algumas pautas do PSOL, mas eu estudei e procurei para saber os dois lados. Obrigado, candidato. Bom, primeiramente, boa noite. Para finalizar, não, primeiramente, né? Quero dizer a todos aqui que, quando a gente entra na política, a gente tem que ter alguns objetivos. E um dos principais objetivos é tentar melhorar a vida das pessoas. Porque não adianta discurso, projeto, o final é melhorar a vida das pessoas, seja em todas essas áreas que a gente fala. Nós não podemos também, eu sou uma pessoa que me conhece há tempo, né? Eu sou o mesmo Paulinho, lá da época do Brusque Futebol Clube, da época da autoescola, 12 anos, da época do setor de trânsito, da época agora como candidato. Então, eu não gosto de generalizar. Nós estamos num partido hoje, o PRP, por exemplo, que não está envolvido no Lava Jato. São 35 partidos no Brasil, são 6 que não estão envolvidos, nós não estamos. Mas eu não duvido que tenha também corrupto no meu partido, aí pelo Brasil afora. Então nós temos que fazer isso que foi falado aqui, analisar, verificar as pessoas, né? Principalmente conhecer uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, que provavelmente não vai ser dito de novo durante a campanha, mas eu vou chamar a atenção. Hoje, para você entrar numa campanha política, tu tens que pensar em 2 coisas, cenário e matemática. Claro que o cenário é muito favorável para quem é novo. Hoje, um candidato já eleito 4, 8 anos, para ele vir aqui querer falar com vocês é muito difícil. Nós todos aqui, ninguém foi deputado federal, então todos somos novos. Essa é a grande verdade. Primeiro. Segundo, a questão matemática é muito fundamental. Quantos de vocês já ouviram falar ou já votaram em pessoas e falaram assim, eu votei naquele, mas entrou o outro? Muita gente. Por quê? Porque a gente não se atenta à questão matemática. Preste atenção nos candidatos, as coligações que eles estão filiados, porque muitas vezes a gente está votando em candidato e elegendo gente que não é daqui. Então, preste atenção nas coligações,
nos partidos, quem são os candidatos que concorrem com todos. Isso é muito importante para a gente ter a representatividade que foi tão falada aqui. Isso é fundamental a gente prestar atenção. É a última vez que nós vamos ter coligações. A tal da reforma política, em 2020, 2022, não vai mais poder coligar. Alguns partidos, Banana, como falou aqui, vão ser extintos em função das cláusulas de barreira. Pode ser que o meu partido, o PRP, seja extinto. Mas, infelizmente, ainda você tem que entrar no partido para estar na política. Quem sabe eu possa estar no partido de qualquer um dos amigos aqui, ano que vem ou em 2022. Por isso que eu não gosto de generalizar. Porque nós temos pessoas boas, às vezes em lugares ruins. Isso é uma coisa normal, na nossa vida, no nosso dia a dia isso acontece. Então, dizer a todos, principalmente, quem está na dúvida do voto, é isso que aquele povo que está lá em cima, que a Sabrina falou, quer. O que eles querem? Que a gente esteja desanimado com a política, que a gente não vá para a urna, que a gente não vote. Aqui em Brusque, pessoal, tem mais de 15 mil pessoas que não vão votar, porque não fizeram a biometria. Era quase um deputado estadual na nossa cidade, só essas pessoas que estavam insatisfeitas. Então, deixar um recado, renovar faz bem, vote Paulinho Sestrem, 4412. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Unifeb, a todos os alunos que disponibilizaram seu tempo para estar aqui falando um pouquinho de política. Antes de eu fazer considerações finais, rapidamente, eu quero só fazer uma colocação para o Hernani aqui e o Banana. Hernani, a democracia cristã, ela existe há 74 anos no Brasil. O Emael, o qual o senhor citou, é o presidente do nosso partido, o qual nunca assumiu um cargo político. Ele é candidato às eleições, ele foi deputado federal constituinte 2 vezes, escreveu 147 artigos da Constituição, inclusive o nome de Deus existe na Constituição, que ele defendeu na tribuna até o último minuto e hoje permanece. Só como explicação. E nunca assumiu nenhum cargo político e por não fazer negociata, ele é candidato para ter uma representação e o sonho de todos, de um dia, quem sabe, ganhar e assumir o país e fazer um bom trabalho, que é uma pessoa séria. Eu falo com segurança porque estou 10 anos na democracia cristã. Lá nós não negociamos, lá o cara não dorme, presidente, e acorda no outro dia destituído do cargo. E aquele que entra em questão corrupta, como falou o nosso amigo que falou, no outro dia ele é excluído do partido. Mas nós não temos esse problema. Dizer para vocês, alunos aqui do Unifeb, todos que estão nos ouvindo, dizer que a reforma política, nós que vamos fazer. Nessas eleições, votando. Eu fico muito triste quando eu vejo na rua as pessoas dizerem, eu não vou votar para ninguém porque é todo mundo corrupto. Bom, tu não vai votar, então tu está dizendo sim para o que está lá. E vou dizer mais ainda, depois tu vai ter que regularizar o seu título, pagando aquela taxinha que vai para os partidos que têm os candidatos eleitos. Volta para o bolso dos caras que vão poder fazer campanha e ganhar de novo. Não adianta de nada, gente. A reforma quem faz somos nós. Então, jovens, se envolvam na política. Vocês lideram, as redes sociais, exerçam a função de cidadão. Eu acredito um dia ainda que vai ser ensinado nas escolas. Agora, nos últimos dias, eu tenho um filho de 11 anos, o professor dele falou que não vai votar para ninguém, que é todo mundo corrupto. Como é que pode um professor em sala de aula falar um negócio desse? Nós teríamos que ensinar nas escolas para as crianças, já desde pequenininho, dizendo que o voto não pode ser vendido, que o voto, você tem que exercer a sua função de cidadão, você tem que cobrar depois. Paulinho, eu fui vereador como o senhor, fui o 8º mais votado. Nos 4 anos, eu recebi lá, talvez, não sei, chegou a 100 pessoas para me dizer, vereador, o senhor votou em mim, eu quero que o senhor apresente o que o senhor tem para o meu bairro, eu quero te dar uma sugestão, mas eu era lá, todo dia, era chuva de pedidos, de prenda, de rifa, vender lanche, tudo quanto é tipo de coisa. Mas poucas pessoas iam lá para dizer, eu quero cobrar o que você fez. Pense nisso, pessoal. 27, Josimar dos Santos, da Democracia Cristã. Obrigado. Queria agradecer à Unifeb, na figura do reitor, Guinter, do Luciano, a todos os presentes. A minha geração não viu e não teve isso, quando tinha a idade de vocês. A gente não tinha essa oportunidade de discutir e nem tinha a oportunidade de ter essa liberdade de ouvir como a gente está fazendo hoje aqui. Isso de dizer que eu nunca me envolvi em política, eu acredito que eu sempre tive envolvido em política, só que era de uma outra forma, era agindo dentro da sociedade, agindo em entidades, ações voluntárias,
em grupo de liderança de jovens, em várias outras entidades, como a PAI, Lar Menino Deus, Lar Sagrada Família, Lar Betânia. E eu tenho um dos princípios que eu tenho, não condenando quem entra novo, mas muitas vezes a experiência de vida e uma história, ela é realmente o teu verdadeiro currículo, uma história inteira de vida. Eu acho ruim hoje como as pessoas têm atacado e querendo apontar o dedo e achar causas para os nossos problemas. Na verdade, a gente passa a ter a responsabilidade de ir para lá e construir uma história de correção do que está errado. Porque é muito fácil, nesse momento, para conquistar, a gente apontar onde estavam os erros. Eu vejo que a raiz de todos esses males, educação, segurança, e a saúde, ela está na educação. A gente vai ter que agir em todos os pontos, não existe como numa doença, eu não posso tratar uma doença e deixar de tratar outra. Muitas vezes eu posso fazer as duas ou as três simultaneamente. É só você ter organização. Mas o processo deve começar pela educação. Se a gente tiver educação, a gente sabe votar, a gente sabe cuidar da saúde, a gente sabe buscar o conhecimento do que está certo e do que está errado. Hoje eu vejo, como médico, muita gente falando quer fazer errado esperando que dê certo. E algumas vezes eles fazem errado e querem fazer exame para ver se fazer errado deu certo, ou se deu errado. Então, é muito dinheiro queimado, eu falei numa entrevista, 1/3 do nosso dinheiro na saúde é queimado. Como o Paulinho falou aqui, metade do dinheiro dos cargos comissionados poderia dobrar o orçamento da saúde para Brusque, que é de 8 milhões. Só que o Humberto falou que no mês de... um mês por ano é dinheiro queimado de gente que não vai na consulta. E um aplicativo hoje no Brasil consegue economizar 25% do dinheiro gasto na saúde, desses 100 bilhões. Então, a gente tem muitas coisas a serem feitas, e existe gente com vontade de fazer bem feito, precisamos fazer a mudança, tem muitas opções boas, nós temos que aprender a votar, e como foi colocado aqui, olhem, conversem com quem vocês confiam e busquem pessoas, se vocês não têm como diferenciar, tem pessoas que podem aconselhar em quem votar. Obrigado. Encerramos então o nosso debate. Nós convidamos a todos para participarem e assistirem do debate dos candidatos a deputado estadual, que será realizado na sexta-feira, no dia 28 de setembro, às 19 horas, aqui neste auditório, e também transmitido pelo Facebook da Unifeb. E desta forma nós agradecemos a presença dos candidatos a deputado federal, também ao professor Luciano Hausmann pela mediação. E nós desejamos então uma boa noite a todos.